Se todo final de semana tu for dormir de madrugada, independente se tu acordar cedo ou não, você vai ficar mais cansado. E segunda-feira sempre é o pior dia, né? Segunda-feira é o Todo pior mundo fala, dia. não, segunda de manhã não dá. Por que que não dá? Porque você bagunçou toda a rotina da semana. Durante a semana eles ainda conseguem, a gente ainda consegue manter uma rotina, né? Uhum. Dorme às 10 horas, 10 e meia, no máximo às 11 e acorda às 5 horas da manhã. Pronto. Só que chega final de semana, bagunça. Então a gente chama de jet lag social. Uhum. Por quê? O nosso cérebro estava acostumado durante a semana todinha dormir naquele horário e acordar às 5 da manhã. Uhum. Quando foi final de semana, eu fui dormir às 2 e acordei às 10. Então, ele não entendeu nada, né? Então, assim, bagunça o nosso como se fosse sistema nervoso. o mesmo efeito de pegar um avião e ir para um outro fuso, né? Por Exato. eu nem sabia que tinha esse nome, é jet lag social. Jet lag social. Olha, que interessante. Acontece todo final de semana. Uhum. Então, por isso que as pessoas... Chega na segunda-feira, tá todo mundo cansado. Aí, a terça-feira é um dia melhor, né? A pessoa já se sente melhor. Porque já volta pra rotina. Não, agora, imagina. Cenário, né? De quem quer emagrecer. Nossa. Aconteceu tudo isso, dormiu tarde. Geralmente no final de semana é quando come-se mais, bebe-se mais. Sim. Então vai ficar muito mais cansado na segunda-feira, arrependido na segunda-feira e com aquela sensação de não, eu quero emagrecer, eu preciso emagrecer, eu tenho uma urgência de emagrecer. Aquela cobrança, Aquela né? cobrança. Né? E aí a ansiedade aumenta, né? A ansiedade aumenta, também atrapalha. Então assim, tu vê que tá tudo muito ligado. Muito interligado. Muito interligado, né? Então, assim, a decisão de emagrecer, a pessoa tem que ter muita consciência que ela precisa olhar. Ela precisa cuidar do sono, da alimentação. Então, assim, é muita consciência que a pessoa precisa ter. Uhum. No consultório, quando eu recebo um paciente, na primeira consulta, é uma consulta de conscientização. De explicar mesmo para a pessoa. Né? Porque você precisa entender o seu problema. Por exemplo, a pessoa vem com a apneia do sono, que é um distúrbio do sono, é uma coisa nova, né? Imagina, a pessoa não sabia nem que ela sabia que ela tinha apneia. E geralmente, olha que interessante, a pessoa não vai procurar no médico para fazer o diagnóstico da apneia. Ela vai no consultório porque ela estava roncando. Geralmente, o companheiro está reclamando muito, a esposa, ou ele vai casar, ou ela vai casar, a noiva já está reclamando, né? Então, antes de casar, já tem alguém reclamando. Teu companheiro, tua companheira está reclamando do teu ronco. Então, ela vai em busca do tratamento do ronco. Quando ela vai ao médico e o médico solicita o exame, ela se depara com o diagnóstico de apneia do sono. E aí, o que é a apneia do sono? Tem que explicar todo esse processo, para ela entender o que está acontecendo, que não é fácil ela entender que durante o sono ela está dormindo e está parando de respirar. E o oxigênio está caindo, está reduzindo os níveis de oxigênio sanguíneo. E aí ela vai ter várias repercussões sistêmicas. Então, não é só ter um sono de má qualidade, não. O distúrbio do sono, ele vai acarretar, ele vai desenvolver, as consequências são sistêmicas. Consequências cardiovasculares. Aumenta o risco de doença cardiovascular. E aí, se a gente está falando, por exemplo, de pessoas que estão acima do peso. Que então, já tem um risco cardiovascular elevado. Que já tem uma pressão alta, muitas vezes já tem uma diabetes instalada também. Então, assim, imagina, ele já tem os problemas cardiovasculares. Se ele tem distúrbio do sono também, esses problemas vão aumentar cada dia mais. Inclusive, as medicações as doses vão sendo aumentadas para tentar controlar a pressão. E sendo que o problema está onde? Aqui, ó, no sono. Ou seja, existem pacientes que estão com uma hipertensão, às vezes não controlada do jeito adequado, porque tem uma outra questão, como por exemplo a apneia do sono, que se controlada, controlaria também a hipertensão. Muito comum. Os pacientes vêm já hipertensos, fazendo uso de medicação, começaram a medicação há pouco tempo, ou então já estão tratando há algum tempo e a pressão arterial não controla. Ou seja, vai fazer o exame e a pressão está aumentando durante o sono, mesmo sendo medicado, mesmo estando medicado. Então, começa a tratar o sono, a gente vê claramente o exame, depois de 3 meses, o novo exame do mapa, que mapeia a pressão arterial, é outro resultado. A pressão diminui, não tem mais pico hipertensivo noturno, e o médico consegue, inclusive o cardiologista, consegue reduzir medicação. Então, assim, é fantástico você olhar e tratar o sono. Mas voltando para o diagnóstico, os pacientes não descobrem a apneia porque eles foram buscar o diagnóstico de apneia. Descobrem porque eles estavam fazendo o diagnóstico ou do ronco ou no cardiologista. Quando foi feito os exames cardiológicos que a gente faz anualmente e apresentou uma alteração no exame cardiológico. E aí se descobre que a pessoa tem apneia. Então, a primeira consulta ela é de conscientização e de entendimento para a pessoa entender o que é a apneia, o que a apneia do sono vai causar.
e quais as consequências e como é o tratamento e o que que ela precisa fazer, porque é uma mudança de vida, Sim, com né? O certeza. tratamento da apneia ele vai transformar a vida da pessoa. Eu sempre falo, você tem uma vida antes e uma vida depois do tratamento do sono, porque Uhum, você dormir bem é maravilhoso uhum. e dormir com qualidade, Sim. né? A pessoa vai se sentir mais disposta. A pessoa é outra. É outra pessoa, né? E tem um estudo recente Hum. que fala sobre envelhecimento. Uhum. Então, a pessoa que tem distúrbio do sono e tem apneia não tratada, ela envelhece 7 anos a mais. A fisionomia dela é de Nossa. 7 anos a mais Uhum. do que os pacientes que tratam a apneia do sono. Nossa. Então, imagina a falta de oxigênio, né? Então, você vai ficando com Uhum. olheiras, E acredito assim, olhar cansado. você fica, eu li teve um estudo, eu fiz uma palestra mês passado. E aí fiquei falando sobre Sim. os pilares da saúde do emagrecimento, como que as mulheres podem ter mais energia, para ter uma vida, principalmente mulheres que têm uma vida muito mais ativa. E aí nesse estudo, uma mulher foi colocada para diminuir a sua quantidade de sono. Então ela normalmente dormia 8 horas. Na segunda semana, ela começou a dormir 7. Na terceira semana, 6, depois 5 horas. E isso ela fez durante 2 meses. Tiraram uma foto dela no primeiro mês e uma foto depois do estudo. Completamente envelhecida, com olheira, com a pele mais escurecida, cara extremamente cansada, porque ela realmente estava cansada. Então, assim, os efeitos do sono, quando a gente pode parar para pensar, mas eu durmo mal, mas isso não vai me fazer mal agora. Não, os efeitos são imediatos. Tanto na Exatamente. parte física, digamos, na estética, por fora, mas quanto na parte hormonal. Sim. E eu verifico isso, eu acompanho os meus pacientes mês a mês. Os meus pacientes que dormem mal e que começam a dormir melhor, é incrível como aumenta a testosterona no mês seguinte. Olha que fantástico. Como melhora a insulina no mês seguinte, a gente apenas ajustando algumas questões do sono. E eu não repus testosterona. Sem repor. Sem repor Olha, testosterona. interessante falar isso. É apenas com mudança de estilo de vida. Porque dormir mal acarreta muitas outras questões. Né? Existe todo um processo inflamatório que acontece. A gente nem chegou a citar ainda isso aqui. Mas todo um processo, uma cascata inflamatória, uma cascata do sistema imunológico que acontece quando você dorme mal. A apneia do sono é extremamente inflamatória. Sim. Né? Então são liberados diversos marcadores. Imagina um corpo inflamado, um corpo que dói, um corpo que está cansado, cheio, retido de líquidos. Então, assim, quando se trata o sono, você melhora marcadores inflamatórios e melhora, consequentemente, seus hormônios.